Muito bem, meus amigos, a gente vai continuar aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações. Nós estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, no último item, Desgosto pela Vida, e a gente vai seguir a partir da questão 950. Temos conversado sobre as diversas situações em que pessoas encarnadas, tomadas muitas vezes por um desespero no mais alto grau ou por uma desilusão, acabam optando por essa fuga tão dolorosa da vida terrena, destruindo o seu corpo material, mas levando consequências bastante dolorosas para o seu corpo perispiritual, principalmente para a sua consciência. Então nós temos conversado sobre as diversas situações que levam as pessoas a esta escolha, e a gente vai continuar então a partir da 950. Kardec pergunta aos espíritos o que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor. Normalmente aqueles que seguem por esse caminho, porque como nós comentamos, as causas que levam as pessoas à autodestruição, elas são das mais diversas. Normalmente quando as pessoas optam por isso, essa autodestruição ela vem exatamente com esse objetivo de apagar completamente a sua existência por um sofrimento, por uma decepção. Então ela diz: eu não quero mais viver, eu quero acabar com isso, eu não quero mais sentir nada, eu não quero mais sofrer, e ela então toma essa decisão. Mas nós temos aqueles também que nesse caso figura a minoria desse grupo, aqueles que optam por chegar à vida material, à vida espiritual, de uma forma mais rápida, eu não preciso esperar até os meus anos mais avançados, mas eu posso acelerar esse processo, porque eu sei que interrompendo aqui, acreditando na vida após a morte do corpo físico, bom dia Flávio, bom dia embaixador, Cinderela, após a morte do corpo físico, eu vou chegar mais rápido. Então nós temos ali dois grupos bastante distintos, daqueles que não creem na vida espiritual e fazem essa escolha para destruir apenas a vida material, e nós temos aqueles que acreditam na vida espiritual e optam pela fuga da vida material para poder chegar mais rápido a esse local. Alguns ainda optam pelo suicídio como se fosse apertar o botão resetar do computador, quando ele simplesmente aborta um processo que ele vem desenvolvendo, e para recomeçar a partir do nada, a partir do início da sua inicialização. Então a gente pensa assim: essa vida está muito complicada, essa vida não está legal. A gente pode imaginar assim que, fazendo uma comparação bastante simplista, mas que retrata mais ou menos essa ideia, quando a gente vê os jovens jogando um videogame e de repente no meio do jogo ele percebe que ele se encontra numa situação ruim, em que o personagem que representa, que o representa naquele jogo, vem sofrendo bastante, vem perdendo seus pontos, vem se machucando. Então ele simplesmente aperta um botão e começa o jogo de novo, para tentar um caminho diferente. Então esse grupo também é daqueles que, sentindo uma desilusão, não pela vida, mas pelo contexto atual que ele vem vivenciando, ele opta por reiniciar a sua experiência terrena. Outros não necessariamente praticam o ato do suicídio, mas esperam ansiosamente uma nova oportunidade, um recomeço. Então isso é muito natural que nós pensemos assim nesse recomeço, mas mais importante do que pensarmos nesse recomeço é cumprirmos aquela tarefa que nos é destinada, aquele compromisso que nós assumimos, para que, ao começar uma nova, ela comece
com as consequências positivas daquilo que nós vivenciamos, das superações, das lutas vencidas, dos obstáculos que foram superados. E aí então a gente vai construindo um caminho diferente para nossas próximas existências a partir dos sucessos conquistados nessa existência atual. Então, se nós interrompermos um processo, por mais doloroso que ele seja, certamente nós levaremos esse fracasso para a nossa existência futura, para darmos continuidade naquilo que nós não cumprimos, com o agravante do abandono desse compromisso. Aquilo que nós já falamos, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais difícil que a primeira, porque ele não só traz aquilo que não foi feito, como o agravante do adiamento daquele compromisso. Nessa questão 950, bom dia pessoal que chegou, nós temos aqui aqueles que optam por chegar no mundo espiritual para acelerar esse retorno. Então eu quero ir logo para o mundo espiritual, porque eu estou desiludido com o que a vida me apresenta aqui hoje. Essas experiências que eu estou tendo aqui são experiências bastante decepcionantes, frustrantes, não me trazem perspectivas positivas. Então eu já quero resolver esse problema e já vou acelerar esse processo. Então fazem essa opção. E os espíritos respondem então que aquele que tenta acelerar a sua chegada ao mundo espiritual, imaginando que vai conquistar uma vida melhor, são aqueles que agem tomados por uma grande loucura. Então os espíritos dizem, outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Bodiana? Então aqui nós temos alguns pontos a comentar. Quando a gente diz assim que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor. Então quando nós falamos em fazer o bem e entrarmos com mais segurança nesse mundo melhor, isso significa que o tempo que nós temos que cumprir aqui é aquele tempo que foi determinado. Então muitas vezes a gente faz um bem que é rápido, que é imediato, acreditando que já cumpriu a nossa cota, e aí então a gente opta por essa fuga para resumir toda a nossa trajetória terrena. Só que na verdade a gente lembra que os nossos compromissos, eles são estipulados de acordo com as nossas necessidades. Nós temos aqueles que reencarnam e pouco tempo depois retornam ao mundo espiritual, e isso para nós é uma situação bastante traumática, porque nós falamos das crianças, falamos dos bebês. E uma criança que desencarna, um bebê que desencarna, sempre traz para nós uma imagem muito sofrida, uma imagem muito dolorosa. Mas na verdade, vir ao mundo terreno e voltar para o mundo espiritual nesse pequeno intervalo, significa exatamente que o compromisso necessário era um compromisso pequeno. Era apenas ali uma continuidade de alguma coisa pendente, apenas uma experiência breve que era necessária. E ele volta para o mundo espiritual, liberto de todas as mazelas aqui do mundo terreno. Ontem eu assisti a um documentário interessante que falava sobre o tsunami de 2004, lá na Indonésia. E ali então várias pessoas, vários sobreviventes davam seus depoimentos, e tinha ali um rapaz que foi um desses sobreviventes, que sofreu bastante inclusive, e ele trouxe uma frase assim, né? E cada vez que eu assisto a um filme, a um documentário que tem uma frase que acaba sendo marcante, eu tento memorizá-la, tento guardá-la para a gente poder comentar aqui no nosso estudo. E ele falava assim: eu lamento muito por todas as pessoas que desencarnaram, que morreram, né, aqui nesse desastre, porque elas tinham toda uma vida pela frente. Nós tínhamos ali crianças, jovens, adultos, que simplesmente perderam a vida e não vão poder desfrutar daquilo que a vida oferece. Aí quando ele trouxe essa frase, eu disse assim: é porque você não conhece as maravilhas do mundo espiritual. Porque a gente pensa que estarmos aqui no mundo material é o melhor que a nossa existência pode oferecer.
Só que na verdade estarmos no mundo espiritual, no caso de uma criança, de um jovem que retorna ao mundo espiritual, ele viverá experiências muito diferentes e muito mais positivas e proveitosas do que aquelas aqui do mundo terreno, porque aqui para nós são provas, são testes, porque nós não somos espíritos, nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. E isso mostra claramente para nós que o nosso habitat natural é o ambiente espiritual. E aqui o ambiente terreno é para nós uma fase de evolução, onde as experiências são difíceis, com a interação da matéria, com as limitações, com as dificuldades, com os sofrimentos. Então aquele que volta para o mundo espiritual, volta sendo bem sucedido aqui na sua experiência material, volta para o mundo espiritual para colher os louros dessa sua conquista, ainda que seja uma conquista tranquila, né? Aquilo que eu falei, soldado, depende do que você vivenciou aqui no mundo material, né? Se você é um espírito que você viveu, teve a sua vida digna, teve a sua vida com honestidade, com sinceridade, com os valores mais nobres possíveis que você poderia vivenciar, e você volta para o mundo espiritual, certamente você já construiu um futuro diferente. Nós não falamos daqueles que desencarnaram fracassados, nós falamos dos bem-sucedidos. No caso de um jovem, de uma criança, por exemplo, que teve ali aquela vida breve aqui no nosso meio, certamente tendo ali a sua vida normal, uma criança que vai para a escola, um jovem que começa a sua vida profissional, começa a sua vida afetiva de modo mais intenso, né, mas que vive de uma forma digna e desencarnou, certamente ali ele conseguiu cumprir aquele pouco que ele precisava. Então nós falamos sempre dos espíritos que foram bem-sucedidos naquilo que se propuseram a fazer, não naqueles que viveram de modo desequilibrado e depois voltaram para o mundo espiritual. O mesmo desequilíbrio que tiveram aqui, vão ter também no mundo espiritual. Fernanda colocou: tantas vezes crianças assim tão pequenas vêm somente expurgar energias necessárias que se desfazem somente quando passam pelo mata-borrão do corpo físico. Certamente que sim, né? Além de proporcionar também experiências bastante profundas, né, para os seus pais, para os seus familiares. Balk colocou que aqui como lá teremos uma vida conforme nosso merecimento, né? Então a gente sempre tem essa visão, né, de que, poxa vida, o mundo espiritual é melhor, o mundo espiritual o mundo material é o melhor, todas as melhores experiências da nossa vida se encontram aqui e tudo mais. Só que, como Kardec mesmo lembra, ele disse que o corpo físico para nós, o mundo material é um presídio onde nós estamos aqui vivenciando experiências que depois de nos libertarmos e cumprirmos aqui a pena que nos cumpre, nós chegaremos no mundo espiritual libertos de consciência, libertos de valores, libertos do passado delituoso, libertos de tudo. Essa liberdade que nós buscamos. E aí então aquele espírito que procura abreviar essa sua existência sem cumprir as etapas que para nós são desconhecidas, nós não podemos conhecer o futuro. Imagina se nós tivéssemos assim uma visão clara daquilo que está por vir na nossa vida, a gente muitas vezes se depararia com situações que a gente não quer. Imagina assim, você imaginar que você vai passar por uma doença problemática, uma situação financeira complicada, um relacionamento difícil, situações das mais diversas, uma perda de um ente querido, e você fala assim: eu não quero vivenciar isso. De imediato, então a gente foge antes da coisa acontecer. Então, na verdade, assim, aquilo que a vida vai nos oferecer no tempo que nós estivermos aqui são situações necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E se elas são necessárias, elas precisam ser vivenciadas. Então, na verdade, quando a gente começa a se deparar com uma vida complicada, uma vida difícil, a gente fala assim: bom, eu não quero passar por isso, deixa eu resolver logo esse problema. É uma visão materialista que todos nós temos, que o mundo acaba passando para todos nós, não levando em consideração as consequências, a gravidade, que é essa fuga, essa opção que fazem, né, ou que faríamos, ou que fazemos diante dessa situação, né? Exato, Miriam, essas frases de para-choque são muito interessantes, né? Para o mundo que eu quero descer. Aí, você quer descer e você quer ir para onde? Exatamente. O que você acha? Para onde você acha que vai? Tem pessoas que dizem assim, né? Nossa, eu não nasci para viver nesse mundo. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Então, quer dizer, uma doce ilusão que nós alimentamos, porque se nós estamos aqui é uma questão de atração, quer dizer, nós temos afinidade com esse mundo e com todas as situações que ele pode oferecer, com a violência, com as dificuldades, com a luta, com o suor, com as lágrimas, com os ranger de dentes, né, naquela linguagem do Novo Testamento. Então, estarmos aqui faz parte, mas o fato de nós não termos essa compreensão
isso que a doutrina nos proporciona, exatamente isso. Somos espíritos imortais, vivemos fases evolutivas diferentes, temos várias etapas, né? Temos várias etapas que temos que cumprir. Quando a gente tem essa noção, essa visão mais ampla da vida, né, do seu sentido mais profundo, a gente começa a ter uma compreensão melhor. Agora, se a nossa visão é superficial, a gente sempre acha que o momento, se ele é agradável, se ele é desagradável, nós temos ali facilidade para simplesmente aceitá-lo ou descartá-lo. Então é o esclarecimento, é essa conscientização que vai nos fortalecendo diante das dificuldades e fazendo com que nós alcancemos realmente o sucesso pelo mérito e não por acidente. Porque muitas vezes nós suportamos situações por uma questão de suportar. Mas não existe aquela resignação, não existe aquela compreensão, aquele bom proveito daquela dificuldade ou daquela situação que nós temos que viver. Quantos de nós vivemos uma existência inteira? Conheço pessoas, por exemplo, que têm ali os seus 70, seus 80 anos de idade, vivendo uma amargura indescritível. E depois ele chega no mundo espiritual e fala assim, graças a Deus que acabou, consegui cumprir a minha tarefa. É uma doce ilusão, porque toda a revolta e a amargura que ele alimentou durante a sua vida, na verdade foi intoxicando a sua consciência, intoxicando a sua própria existência, e depois vai ter que cumprir de novo para poder se depurar disso tudo. Ele vai ter que, como diz popularmente, ele vai ter que lavar a alma, vivenciando tudo aquilo de novo de um modo diferente. É por isso que nós temos ali aquela passagem aqui dos nossos ensinamentos que dizem que nós temos que saber lutar bem esse combate, saber sofrer, o bem sofrer. Pode parecer uma conformação, pode parecer um pensamento um tanto quanto sem sentido, mas quando a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fala exatamente sobre isso. Saber viver esse sofrimento com dignidade, com consciência, com perseverança, com esperança de que, superada essa etapa, virá algo melhor. Agora, muitos de nós simplesmente nos acomodamos naquela situação, alimentamos aquela tristeza, alimentamos aquela rebeldia, aquela infelicidade, né? Pessoas tristes que vão se desenvolvendo, e na verdade elas estão construindo exatamente aquilo que as espera. Aquilo não era para você ficar pior do que você já era, aquilo era para poder tirar de você um elemento negativo da sua consciência, da sua existência, para que você se tornasse pessoa melhor. Isso é que é fundamental para todos. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A importância que demos ao momento que vivemos é o que nos dará o melhor resultado à vida futura, né? Colocou o Balk. Em cima o soldado colocou, se considerarmos a condição comum da humanidade, é mais provável que ocorram falhas e consequentemente sofrimento, mesmo que após uma fase possa haver uma melhora. E é exatamente essa questão, soldado, que Kardec abordou quando ele perguntou no próprio Livro dos Espíritos assim, qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar para o mundo? Bom dia, Ana, bom dia, João. E os espíritos colocaram uma contribuição muito grande, porque vai te conscientizar que você é um espírito imortal. E a partir daí que você vai entender que você é um espírito que passa por etapas reencarnatórias. Porque a reencarnação não é uma ideia legal. A reencarnação é um princípio fundamental para podermos entender o sentido da vida. Muitas pessoas falam de reencarnação de modo tão romântico. Porque na próxima vida, porque o meu passado, no futuro. Não é nada disso. Na verdade, quando nós falamos em reencarnação, nós falamos de várias e várias etapas que umas se sucedem às outras, elas estão diretamente ligadas. A nossa existência hoje, por mais difícil que ela seja, que a gente olha e fala assim, nossa, essa minha vida é tão difícil, na verdade ela é uma consequência natural daquilo que você viveu anteriormente. E automaticamente, ao mesmo tempo que você vive as consequências do seu passado, você já começa a construir o seu futuro. Então, se você está revoltado hoje aqui, você pode esperar que a sua vida futura vai ser igual a essa. Outras vezes, às vezes pior, dependendo do tipo de comportamento que você tem. Quando você se coloca como espírito imortal, quando você tira aquela fantasia de que o mundo existe inferno, existe paraíso, existe todos esses ambientes de ilusão, de mística e tudo mais, a gente se depara com uma outra realidade. E é essa conscientização que vai fazer com que essas falhas que você comentou e todos esses sofrimentos vão começando a se depurar.
Porque a gente começa a viver com o pé no chão. Eu sei que cada ação que eu tenho hoje vai me gerar uma reação. Cada ato meu tem uma consequência. Então eu vou começar a pensar nos meus atos antes de agir, sabendo que ele vai me trazer alguma coisa positiva ou negativa no futuro. Flávio colocou, né, eu estava pensando que o soldado escreveu, realmente a maioria sofre, porque não tem um conhecimento claro do mundo espiritual, e é exatamente essa a contribuição que o Espiritismo vem trazer. E quando nós temos aquela passagem que diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, ele fala sobre filosofia. Ele fala de nós entendermos que as religiões, na verdade, elas vão começar a assumir uma visão mais ampla, mais realista a respeito da vida, fazendo com que aquilo que elas ensinem prepare as pessoas para aquele futuro que as espera. E que elas aceitem com resignação, que elas aceitem com coragem, que nós aceitemos com coragem aquilo que a vida nos oferece. Sofrimento, todos nós temos. É difícil dizer alguém que se diz que consiga se ver plenamente feliz. E mesmo que ele diz assim, eu sou feliz porque eu tenho todas as pessoas que eu amo, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, quando ele menos imaginar, alguém vai desencarnar. E aí pronto, ele vai sofrer por causa disso. Então é uma característica do nosso mundo hoje. Então aquela passagem, né, como vocês estão escrevendo sobre música aí no texto, nós temos aquela passagem de Roberto Carlos que diz, é preciso saber viver. E a questão é, mas como eu vou saber viver se eu não entendi ainda as regras do jogo? São essas regras do jogo que nós começamos a conhecer a partir de agora. A partir dessa filosofia, a partir desse entendimento. Não é que o Espiritismo traz para nós a melhor de todas as religiões, mas ela nos possibilita pensar sobre aquilo que nós vivemos. O ensinamento fundamental que a doutrina espírita nos proporciona, fora aquilo que ela nos traz de revelação, é o princípio do raciocínio, o princípio da lógica, o princípio do entendimento, da análise. Esse aprendizado para nós é fundamental, qualquer que seja a nossa religião, qualquer que seja a nossa crença. Continuando para nós aqui, nessa questão, então foi colocado que faça o bem e estará mais seguro para alcançá-la. Quer dizer, no seu devido tempo, depois de superados os devidos obstáculos, depois de vencer as próprias dificuldades, tudo vai dar certo. Agora, eu fugir agora, aproveitando esse meu conforto, vendo aquela turbulência que está chegando, seria mais ou menos como se nós estivéssemos num barco, caminhando em direção ao horizonte num oceano, e de repente a gente visse aquela tempestade se formando lá fora. Em vez da gente pegar o nosso barco e se preparar para aquilo que está chegando, a gente pula na água e sai nadando. Como se isso fosse resolver alguma coisa. A tempestade não só vai nos alcançar, como vai nos alcançar numa condição mais frágil ainda, mais desprotegida ainda. Porque daquela forma, diz aqui o texto para nós, retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Quantos e quantos espíritos que não apenas cometeram o suicídio diretamente, ou se deixaram levar pelas dificuldades do mundo, né? O próprio Kardec tocou nesse assunto aqui em cima. Vamos chegar aqui para a gente voltar. Deixa só um instantinho aqui para a gente pegar o texto exato. Está aqui, ó. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? A resposta é um suicida. Mas os que causaram ou que poderiam impedir são mais culpáveis. Quer dizer, mas ele mesmo assume as consequências disso, na questão 947. Então, algumas vezes a gente pode até falar assim, mas eu não me matei. Mas em compensação a pessoa foi se deixando levar, definhar, até que ela desencarnou. Por isso é importantíssimo a gente sempre ter essa consciência que, se nós hoje fugirmos, no futuro, quando tivermos consciência do nosso erro, nós mesmos imploraremos, não pediremos, nós imploraremos para darmos continuidade naquilo que nós interrompemos. Eu preciso terminar aquilo que eu interrompi, eu preciso voltar para resolver aquilo que está me prendendo no passado. E quando nós fazemos isso, dizem os espíritos, nós fazemos ainda de joelhos e chorando, implorando, me dê a oportunidade de voltar para completar aquilo que eu interrompi. Uma falta, qualquer que seja ela, dizem aqui os espíritos, não abre jamais o santuário dos eleitos.
Esse santuário dos eleitos é exatamente os planos mais elevados dos espíritos felizes, os planos mais elevados dos espíritos que têm paz de consciência. E se nós hoje tentamos alcançar esse mundo superior através dos nossos artifícios infelizes, é uma ilusão que nós temos hoje. Lembrando que o mundo espiritual, principalmente os planos mais elevados, eles não têm portas do fundo, onde as pessoas entram mascarando a portaria. Na verdade, nós entraremos sempre com aquilo que nós somos, com a nossa consciência absolutamente aberta, para sermos julgados por nós mesmos e nos aproximarmos ou nos distanciarmos dessa realidade. Questão 951. Filhinha, por favor, pode colar? A filhinha da reencarnação é pior do que a do INSS, né? Quem me disse isso, Brás, foi o... Vocês se lembram, né? Do Joaquim de Aruanda, né? Joaquim de Aruanda era um espírito que fazia estudos aqui no Pautal, que para quem não conheceu, era a antiga sala Espiritualismo Ecumênico, e aí então através de um médium, Joaquim de Aruanda, que era um espírito ligado às tradições da Umbanda no passado, ele então através da incorporação ele trazia para nós estudos aqui no Pautal, então ele fazia o livro dos espíritos, fazia estudo de livros orientais e tudo mais, né? Então ele comentava exatamente isso. Ele falou assim que a fila de reencarnação para as pessoas que querem voltar aqui parece a fila do INSS, foi exatamente o que ele falava, de tanta gente que tinha, né? Então vamos lá, 951. O sacrifício, antes disso, deixa eu ver aqui o que a Cinderela colocou. Uma pessoa que passa a vida para fazer o bem, ajudando sempre, e aos 75 anos deprimido se suicida e está salvo, era muito bom. Cinderela, esse texto nós estudamos, essa questão é muito legal que você colocou. Esse texto nós estudamos aqui nesse mesmo capítulo, porque mostra que muitas vezes, dependendo do que leva, porque é importante a gente pensar sempre, nós temos dois pontos fundamentais a analisarmos: a ação, e aquilo que na prática nós observamos, e a intenção, a motivação. Então, quando nós julgamos assim, a pessoa cometeu suicídio, a pergunta que tem que ser feita é: o que o levou a fazer isso? Por que ele chegou nessa condição de desequilíbrio a ponto de ter essa escolha? Então, para nós é muito difícil fazer qualquer tipo de julgamento, porque nós não conhecemos o interior das pessoas. Mas esse indivíduo, quando desencarna nessa condição de desequilíbrio, nessa condição de patologia e tudo mais, ele tem ali os seus atenuantes, aquilo que vai diminuir a intensidade do erro cometido. Mas nós não temos condições de fazer absolutamente nenhum tipo de análise, porque nós não sabemos. Então, se essa pessoa teve ali a vida praticando o bem, certamente ela conseguiu angariar muitos méritos a seu favor. Agora, quando ela é levada ao suicídio, isso é levado em conta. Então, porque na verdade não é o ato que é levado em consideração, mas é o conjunto da obra, vamos dizer assim. O conjunto da obra, as experiências que ele vivenciou, o que o levou a esse tipo de opção. Então, na verdade, o que cabe a nós é simplesmente voltar o nosso pensamento ao mundo espiritual, principalmente direcionado a essa pessoa que conquistou tantos amigos e que plantou, semeou tantos benefícios em favor dos outros e principalmente em favor de si mesmo, e fazer uma prece direcionada para que ele esteja bem acolhido, para que ele consiga se reequilibrar e ter ter consciência do que fez, e que tenha também oportunidade de refazer, de reconstruir aquilo que por esse ato acabou destruindo. Então a gente lembra que a depressão hoje, principalmente nessa idade, é algo muito intenso. É algo que provoca realmente grandes desequilíbrios. Então, se isso foi numa questão de patologia, não é aquela ideia que você colocou, né, se vai ser salvo, se não vai ser salvo. Essa ideia de salvação é uma ideia dogmática dessas igrejas tradicionais. Então, na verdade, é assim. Se ele não está bem hoje, ele vai ficar bem depois, com certeza, porque todos nós temos assistência no mundo espiritual. Por pior que seja a condição que o indivíduo retorne ao mundo espiritual, ele sempre terá a oportunidade de se refazer, de se reconstruir. Não vai faltar assistência, e aquilo que ele fez em benefício dele mesmo vai ajudá-lo ainda mais nessa reconstrução. Então, assim, o que nós temos que pensar é sempre dessa forma, a cada um segundo as suas obras, e sempre pensando naquilo tudo que esse indivíduo fez. Lamentavelmente chegou nessa condição de certo desequilíbrio, porque uma pessoa, para cometer esse ato, ela tem que estar realmente muito desesperada, muito desequilibrada.
Mas esse desequilíbrio é levado em consideração. O que a levou a isso tudo? Foi a solidão? Foi a decepção? O que exatamente foi? Nós não sabemos. Então, na verdade, o que nos cabe é exatamente ajudarmos daquilo que nós podemos fazer através dos nossos pensamentos, das nossas orações, para que ele possa se refazer o mais rapidamente possível. Né? Então, isso que é importante, porque nós temos ali as condições dos suicidas no mundo espiritual, elas são diversas. Não é uma receita de bolo, você pega 10 suicidas, os 10 estão na mesma condição? Certamente que não, porque eu falei para vocês, tudo aquilo que ele vivenciou na vida dele, a motivação que ele teve é levado em consideração. Tem alguns espíritos que, cometendo suicídio, rapidamente se refazem e já começam a se tornar úteis no mundo espiritual. Enquanto que outros espíritos, dependendo da motivação que teve, acabam passando anos, algumas vezes séculos, numa condição de desespero. Tudo uma questão do quê? De experiência que ele vivenciou. Tá? Então é difícil a gente simplesmente julgar, será que ele vai ser assim, será que não vai? Se não está, estará no futuro. Mais breve ou menos breve. Certamente a gente tem que ter essa convicção. A Fernanda colocou para nós aqui, deixa eu ver, o soldado colocou em cima, né? O Espiritismo é uma opção para que seja feita uma reforma íntima, levando a pessoa a uma mudança de postura e atitudes. E que todos temos a responsabilidade sobre os nossos atos, né, em uma vida que não cessa com a morte, né? Certamente que não. A Fernanda colocou, aqui tivemos, né, no caso a Fernanda vive na Suíça, tivemos uma velhinha que depois que soube que os filhos estavam para levá-la a um asilo, ela se afogou. Acharam os chinelinhos dela na beira do rio, né? Ela sempre tinha sido independente, mas com uma velhice não conseguia mais fazer tudo como antes, e os filhos não tinham com quem deixar, né? Então a gente vê, são situações diversas, né? De que forma que era esse relacionamento com a família, qual era a condição dela, por que ela foi levada a esse desespero. Então são situações que a gente não tem como julgar. Cada caso é um caso, e a gente, olhando da nossa perspectiva, a gente vê simplesmente aquilo que é demonstrado para nós. Mas aquilo que fica oculto dentro dos relacionamentos, dentro do coração de cada pessoa, dentro das mentes das pessoas, a gente não sabe. Né? Então dificilmente a gente vai conseguir chegar numa conclusão. Até porque também não tem nem sentido a gente se preocupar com isso, né? E o Brás lembrou também, né, Brás? Porque a gente lembra que essa questão da velhice, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, são poucas as nações que valorizam, que têm uma cultura de valorizar os mais idosos. Os indígenas, por exemplo, nós temos ali, né, que eles têm ali, aproveitam a velhice, as pessoas que têm idade mais avançada, para absorver a experiência que eles têm. Enquanto que em outros lugares do mundo, principalmente no nosso mundo contemporâneo, é exatamente o contrário. Você tem que tirar da frente para poder dar liberdade para aqueles que querem crescer rápido. Então, na verdade, vão deixando de lado e... os ciganos, a mesma coisa, né? Aqui no Brasil, aquelas pequenas sociedades que são mais familiares, que são mais próximas, elas valorizam muito mais. Nós já fizemos um estudo aqui no Pautalk, através da mini jornada da família, falando, né, sobre aquelas diversas experiências de abandono, de asilos, né, de situações familiares. Tem até aquela questão, né, aquela historinha que mostra uma família, né, um pai, um marido, a esposa e o filho, e aí então receberam o pai que já era idoso, e como o pai fazia muita sujeira na mesa, ele comia assim, né, com aquela... Ele tentava comer assim com um prato de vidro, com a colher, então ele derrubava a comida na mesa, o prato às vezes caía no chão e quebrava, então eles fizeram uma tigelinha de madeira e deram para ele comer, e ele comia no canto da cozinha. E aí a criança comendo e percebendo aquilo tudo. E aí um dia a criança sentada no chão fazendo ali um pratinho de madeira. E aí então o pai perguntou assim, na espantada: filho, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um pratinho para você quando você ficar velho. Quer dizer, a imagem dessa história, claro que ela é contada de uma forma muito mais comovente, né? Fiz um resumo muito breve para a gente ter uma noção do que a gente vê, mas é uma imagem muito triste, porque a nossa sociedade tem essa cultura, né, de sempre passar que o velho é aquele que atrapalha, o velho é aquele que não faz nada, o velho é isso, o velho é aquilo, sendo que na verdade é uma situação completamente diferente. Se por um lado, quando você é jovem, você é sustentado pelos seus pais, quando você fica maduro, é a sua vez de retribuir. Né? Então, honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe, é um capítulo destinado exclusivamente para esse tipo de reflexão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso gera realmente, muitos idosos se deixam morrer, morrem de tristeza.
desencarnam motivados por uma tristeza muito grande. Há esses casos diversos de abandono, de familiares que não vão mais encontrá-los, que ficam ali às custas da caridade alheia. É uma situação extremamente triste. Então tudo isso é levado em consideração. Principalmente aqui nessa questão 947 que a gente trouxe agora, pessoas que se vê às voltas com necessidade e se deixam morrer de desespero. Pode ser considerado um suicida? A resposta é um suicida. Mas os que causaram ou poderiam impedir são mais culpáveis. Então, de repente, num asilo, toca o telefone em casa e fala: olha, seu pai aqui morreu. Ah, qual foi a causa? Eu não sei, ele estava deprimido. Quer dizer, de quem é a responsabilidade de cuidar dos seus idosos, dos seus velhos, dos seus pais? São os seus familiares, são os próximos. E de repente você abandona, você é tão responsável quanto ele próprio que foi levado a esse desespero. Então hoje a gente percebe que muitas das pessoas que atingem determinadas idades simplesmente veem a vida passar por falta de perspectiva, por falta de valor, porque eles perdem o valor profissional, eles perdem o valor social. Aqueles casos em que se tem uma festa em casa, por exemplo, que o pai, a mãe, a avó fique trancado no quarto para não atrapalhar ninguém. Não são socializados, não são respeitados. E isso faz com que as pessoas, nessa idade, sejam tomadas por uma depressão, por uma tristeza tão grande, que já não vê mais sentido na vida. Aqueles que são levados pelo desespero optam pela autodestruição, como a gente comentou há pouco. Outros simplesmente veem a vida passar sem proveito nenhum. Aqueles que têm estímulo, aqueles que têm condições, vão então ali tentando ajudar da melhor forma possível e, sendo estimulados, conseguem ser mais produtivos ainda. Então existem muitas... Quando nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, na passagem que falava das leis morais, nós tivemos uma orientação dos Espíritos que eles disseram assim, que as nossas instituições precisam ser reformuladas, precisam ser reformadas. O que significa isso? A nossa sociedade é uma instituição. E quais são os valores dessa instituição? Que o que vale são os mais fortes, são os mais jovens, que os idosos não servem mais. Esses valores precisam ser transformados. Precisam ser modificados. Porque, do contrário, nós continuaremos enfrentando essas mazelas de encarnações após encarnações, sempre se deparando com esses obstáculos que nós mesmos colocamos no passado. Por falta de entendimento, por falta de conhecimento e até mesmo por egoísmo. Falta de amor ao próximo. A Tina colocou para nós que os idosos, ao serem colocados nos asilos, e os filhos muitas vezes nem os visitam, abandonam, né? É uma situação complexa, tá, Tina? Quando a gente falou sobre isso no nosso estudo, a gente levava em consideração que muitas vezes existem pais que são abandonados em asilos porque durante a criação dos seus filhos eles foram muito cruéis. Eles foram ditadores, foram agressivos. Então, quer dizer, o amor que você colhe no começo da vida, que você recebe no começo da vida, é o amor que você vai receber no final dela. O amor que você doa no começo da vida é o amor que você recebe no final dela. Aquela distância que você oferece no começo da vida é o que você vai colher no futuro. Então, na verdade, a nossa vida é aquele grande campo fértil que você vai semeando. Mais dia ou menos dia você vai colher aquilo. Então existem muitos casos daqueles idosos que, assim como crianças, a minha irmã é fisioterapeuta, ela trabalha com idosos, né? Então ela vê muitos casos nessa situação. Ela vê aqueles idosos que estão ali isolados porque ninguém consegue suportar a convivência com eles. Porque desde a juventude eles eram pessoas difíceis e no final foram difíceis. Isso não desmerece a importância da caridade, mas mostra que a cada um segundo as suas obras. Então por isso que nós temos que mudar a sociedade como um todo, nós temos que nos transformar na criação das nossas crianças, na conduta, na condução de suas vidas, na transmissão de valores, no amor, para quando chegar naquela idade mais avançada, elas cresçam com essa compreensão de que aquele amor que elas receberam é a hora de devolver. Então a gente vê que todos esses problemas que a gente enfrenta, não tem o culpado A, o culpado B, todos são culpados porque nós aprendemos a viver assim. Só que, infelizmente, nós aprendemos a viver de uma forma equivocada. É por isso que esses sofrimentos estão o tempo todo permeando aqui a nossa vida. Relacionamentos difíceis, pessoas abandonadas, pessoas sozinhas, pessoas que fazem isso, aquilo, tudo. Todos nós aprendemos a viver assim. Então nós temos que fazer o quê? Começar a modificar o nosso modo de viver. E isso é um trabalho extremamente difícil. Né? Deixa eu ver aqui em cima, o Zé colocou lá em cima para nós, agora que estou septuagenário, percebo que aqui até os idosos são medianamente considerados, né? Isso é bom, né, Zé? Né? Mas infelizmente ainda isso é a minoria
que consegue vivenciar esse tipo de experiência, né? Deixa eu ver aqui, o Braço colocou: fui visitar o Lar de Maria de Madalena em Brasília e notei que muitos idosos de lá eram de classe alta, né? Pois é, na Europa, a Europa vive isso, né? Aquele país chamado do velho continente, existe uma cultura de que os jovens, atingindo uma determinada idade, uma maturidade, eles querem ganhar o mundo. Então eles saem pelo mundo, mudam de país, vão fazer faculdade fora, vão trabalhar em outras sociedades, essas coisas todas, e de repente os seus pais ficaram para trás. Aí tem aqueles asilos de alto padrão, aquelas colônias de idosos, que na verdade estão ali simplesmente esperando o tempo passar para chegar a hora de acabar. E não é bem assim. A gente tem que mudar, reformular os valores do nosso mundo como um todo. Porque do contrário a gente sempre vai se deparar com essas dificuldades, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, né? Abraço colocou para nós, né? Minha vida é uma... deixa eu ver aqui... uma privação com a minha mãe válida, né? Não é fácil, né? Pois é, Abraço, a gente nunca pode dizer que essas situações são fáceis. Essas dificuldades, elas são naturais do nosso mundo hoje. A minha avó, eu tive uma avó, por exemplo, que teve 99 anos de idade, desencarnou com 99 anos de idade, e a outra com 92 anos. Então a gente pode imaginar as dificuldades que é lidar com as pessoas que atingem essa idade, na questão da saúde, na questão da lucidez, na questão do temperamento, na questão da fragilidade. É sempre muito difícil. Mas é aquela história, né, de tudo aquilo que nos envolve, se você coloca amor, mesmo que você tenha limitações, mesmo que você passe por dificuldades, é esse amor que vai nos ajudar a vencer. A vencer em conjunto, quer dizer, eu consigo vencer aquilo que eu preciso fazer, e aquela pessoa que está comigo vai conseguir vencer também por aquilo que ela vai receber, né? Pois é, né, acaba demandando, né, exigindo de nós muitos cuidados, mas é natural, faz parte da nossa vida. Nós temos ali aquelas famílias que têm um único filho, tem aquelas famílias que têm muitos filhos, e aqueles idosos que não têm filhos, que não tem ninguém, simplesmente ficam ali naqueles asilos hoje que a própria sociedade constrói como se fosse depósito de gente. Coloca ali, a pessoa, ela acorda, come, bebe, dorme. Acorda, come, bebe e dorme. Essa é a vida delas. E de repente aparecem voluntários que vão cortar o cabelo, cortar as unhas, vão ajudar num banho, vão levar um entretenimento, visita de jovens, levar música, levar para passeios. Felizes as instituições que têm essa estrutura. Mas infelizmente a nossa sociedade, principalmente as públicas, não tem essa visão. E isso é culpa de quem? Da nossa própria sociedade. Não é culpa do serviço público, não é culpa da família, é culpa de todos. Então é essa visão assim, mais abrangente que a gente precisa desenvolver para perceber que o problema é muito mais grave do que a gente simplesmente dizer que é desse ou daquele. Fernanda colocou que os asilos aqui são maravilhosos, uma assistência com toda a infraestrutura, mas uma solidão única, né? Quer dizer, materialmente muito bem estruturado, mas afetivamente, com a presença da família, com a presença humana, isso já é algo diferente, né? É aquela questão da sociedade materialista. Ele tem tudo o que ele precisa, então não preciso ficar me preocupando com ele. E esse tudo que ele precisa é a comida, o quarto, o entretenimento e só. Mas e o afeto? Isso acaba ficando relegado a segundo plano. A Miriam colocou: nosso compromisso espiritual com as pessoas de nossa convivência está em todas as idades, antes da nossa presença, durante a nossa presença aqui no mundo material e depois da nossa presença, né, Miriam? É coisa que é a longo prazo, né? Um caminho muito mais longo e largo do que a gente imagina, né? Bom dia, pessoal que chegou, beijão rei. Vamos lá então, questão 951. O sacrifício da vida, mudando um pouquinho agora essa página, agora para uma outra perspectiva, saindo dessa parte sofrida do suicídio e já vendo agora através do sacrifício. 951. Tudo bem até aí, né, pessoal? Podemos avançar? Porque a gente vê que esse assunto assim, ele é muito profundo, ele é muito complexo, e a gente ficaria ali durante horas e horas e dias falando sobre ele, né? Mas o fato da gente trazer essa ideia genérica já dá para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Abraço colocou, né, que meu pai morreu em Portugal, então eu fui à procura da minha mãe, né? Quer dizer, só a nobreza
com que você agiu em busca da sua mãe, abraço, você já tem todos os méritos. E agora aplica o amor que você tem por ela, naquilo que você faz da melhor forma possível, e deixa que a vida agora vai te oferecendo aquilo que precisa. Né? Vamos lá então, 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório, quando tem por fim salvar a vida de outros e ser útil aos semelhantes? Aqui nós temos situações, como eu comentei com vocês ontem, eu assisti aquele documentário sobre a tsunami de 2004 na Indonésia, e algumas pessoas tentavam salvar alguém que estava no meio da correnteza e foram levados juntos. E a gente pergunta, mas espera aí, ele se jogou na água para tentar salvar uma pessoa e morreu. Isso não é suicídio sabendo daquele perigo todo? A resposta dos espíritos. Nós temos ali, né, corpo de bombeiros, policiais, pessoas comuns, cidadãos, que vendo uma situação difícil, ele tenta se expor ao perigo para salvar a vida do outro. E a gente pensa assim, qual é exatamente o valor desse tipo de atitude? Aí voltamos para aquela questão inicial. Nós temos a ação e nós temos a intenção. Nós somos julgados pelo resultado daquilo que nós fizemos e somos julgados também pela intenção que nos move àquele tipo de questionamento, aquele tipo de situação. Vamos lá. Isso é sublime, de acordo com a intenção. E o sacrifício da vida não é então um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório, senão pelo desinteresse. E aquele que pratica o bem tem, às vezes, uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. É aquela história do heroísmo, né? O que é o heroísmo, na verdade? Nada mais é do que uma questão de orgulho. E tudo aquilo que é movido pelo orgulho mostra exatamente aquele sentimento egoísta. Eu quero fazer porque eu vou me sentir importante, eu serei valorizado por isso. Por isso, então, todo o ato que nós temos hoje, nós temos aqueles que fazem um sacrifício que muitas vezes faz com que perca a própria vida, mas que no fundo, ele estava querendo as glórias do reconhecimento. Aquela história assim, deixa comigo que eu faço porque eu sou bom. Ele vai lá e desencarna. Chega no mundo espiritual e diz assim, poxa vida, mas eu desencarnei porque eu tentei salvar aquela pessoa. Mas você salvou aquela pessoa por amor a ela porque você queria os méritos daquilo que você fez. Isso é muito comum. Quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas nas mais diversas áreas, religiosa, profissional, social, na área de saúde, nisso, naquilo tudo, que as pessoas pensam assim, poxa vida, mas ele é um herói aos nossos olhos. Chega no mundo espiritual aqueles espíritos perturbados, aqueles espíritos desequilibrados, dizendo assim, mas quando eu estava encarnado eu fiz um monte de coisa pelas pessoas. Na verdade ele não fez por elas. Ele fez para elas, para que ele próprio pudesse se beneficiar. Quantos religiosos fizeram isso? Quantos médiums já passaram por isso, meus amigos? Eu dediquei 30 anos da minha vida sendo médium, mas na verdade você só queria os holofotes. Você não fazia isso pela verdadeira caridade. Então, naturalmente, é levado em consideração o seu ato. Claro que o seu ato de nobreza, o seu ato heróico é levado em consideração. Afinal de contas, alguém foi beneficiado por esse ato. Mas aquele reconhecimento que ele imaginava receber não é bem assim. Se por acaso ele se expôs a uma situação para poder ser considerado como um herói, essa exposição pode ser considerada muitas vezes uma negligência e não um heroísmo. Mas aquele ato positivo que ele conseguiu praticar, salvando a vida de alguém, a gente lembra sempre, como nós dissemos, né, aquela passagem do Chico que diz, né, que os atos nobres que você pratica, né, as suas atitudes nobres, serão suas advogados onde quer que você esteja. Então o bem que você pratica vai ser considerado a seu favor. Agora, mas se você faz aquilo com o coração puro, algumas vezes a gente vê alguns filmes que mostram, né, que alguém tem que ser sacrificado de coração puro, aquela coisa toda. É essa pureza, essa ingenuidade, essa bondade, esse amor que muitas vezes falta para todos nós. Porque isso é uma característica do ser humano. O orgulho é ainda uma das deficiências do ser humano.
Então, quando a gente vai desenvolvendo o amor verdadeiro, essa pureza no coração, esse orgulho vai sendo sublimado. Ele vai sendo na verdade, dissipado da nossa consciência. Né? Exatamente, Satanás. Né? No caso que a gente tem, nós temos que olhar bem no fundo do ego a intenção. E a gente tem que se olhar principalmente. Algumas vezes a gente se coloca numa condição de trabalho. Eu estou fazendo esse trabalho aqui, estou fazendo aquele trabalho ali e tudo mais, mas na verdade eu estou me inflando cada vez mais, me achando o máximo. Porque eu sou bom, porque eu sou especial, porque ninguém faz como eu, porque eu sou melhor e coisa e tal. E de repente todo mundo olha, nossa, mas ele era muito bom, coitadinho que ele desencarnou desse jeito. Ele era tão bom, ele fez tanta coisa pelas pessoas, ele fez isso. Então, pelas pessoas que estavam encarnadas, começam então a valorizar o ato que ele teve. Mas ele, intimamente, a sua própria consciência, estava gritando, né? Você é orgulhoso, você é egoísta. Você não fez nada por ninguém, a não ser por você mesmo. Então, essa autovigilância, esse autoconhecimento é fundamental para que a gente possa se perceber e falar assim, bom, o orgulho não é ruim, eu já falei para vocês. O orgulho, dependendo do modo como ele é utilizado, ele acaba sendo muito ruim. Eu posso dizer para vocês que eu tenho muito orgulho do tempo em que eu e a Vaninha estamos aqui no Pautalk fazendo esse estudo. Me sinto muito orgulhoso disso. Agora se torna negativo quando eu diz assim, esse trabalho que nós fizemos foi o máximo. Pronto, já distorci tudo aquilo que eu fiz. Toda aquela beleza do orgulho positivo já se tornou um orgulho egoísta. Então a gente tem que se conhecer um pouquinho mais, tem que tentar lutar contra isso. É um trabalho difícil de autotransformação. Quando a gente fala em reforma íntima, é exatamente modificar o nosso interior. É transformar aquilo que nós temos dentro de nós para algo positivo. E se eu detecto que tem algo negativo, eu tenho que trancar esse bicho numa jaula, até que eu consiga domá-lo. Porque do contrário, ele sempre vai falar mais alto do que a minha consciência. Isso é importantíssimo para nós. Pois é, nesse caso, né, o Balk lembrou, né, se o avião por acaso está ali, se você não colocar máscara em você primeiro para poder ajudar os outros, você não vai conseguir ajudar ninguém. Você vai tentar colocar no outro, os dois vão desmaiar e acabou a história. Então é importante a gente sempre saber exatamente quando agir, de que forma agir, avaliar as intenções, ponderar exatamente as nossas atitudes. A Fernanda colocou em cima para nós que ontem na Itália morreu um pai depois de ter salvado os 2 filhos pequenos que ele percebeu que estavam se afogando. O marido estava bravo e as crianças foram sugadas, ele as salvou, mas não resistiu. Aí é o amor de pai, né, Fernanda? Isso aí é amor de pai, amor de mãe, é uma coisa que a gente não consegue compreender, né? Esse sacrifício que um pai faz para salvar o filho é de um amor inegável, não é simplesmente um ato de heroísmo. Certamente ele foi um herói para os filhos e certamente também isso será levado em consideração. Não tem como. Você vê uma criança, um filho seu passando necessidade, você faz qualquer coisa para isso. Né? É quase um instinto, né? Exatamente. Né? Abraço colocou para nós, né? Às vezes nós não temos outra opção diante da vida. Tem que ser. Exato, né? Você fala assim, ou eu faço isso, mas claro que você não faz com intenção. Você tenta calculando os riscos, só que algumas vezes os riscos são mal calculados. E aí então surge o acidente, surge a tragédia. Mas é a motivação de você se expor àquele risco que faz a diferença. O Braz lembra aqui que um sargento em Brasília morreu para salvar uma criança no zoológico. Salvou das ariranhas, elas morderam ele, deu infecção incontrolável. Né? Quer dizer, a mesma coisa também. Qual é a intenção dele? Nós não temos como saber. Por isso Erasto, espírito benfeitor que nos ajuda nos nossos estudos, sempre lembra, né? Deus nos julga pelas nossas intenções. Então a gente tem a ação e a intenção. A ação nós podemos observar. Nós encarnados podemos observar. A intenção, somente Deus é capaz de sondar a intimidade de cada um. Através, naturalmente, dos seus emissários, dos seus espíritos, trabalhadores e tudo mais. Eles sabem exatamente, e na verdade eles não nos castigarão. Não tem essa ideia que Deus vai te castigar porque você fez isso. Na verdade, o tribunal que vai nos julgar é o tribunal da própria consciência. E o equilíbrio, a perturbação que nós viveremos vai ser resultado daquilo que nós fizemos. Importantíssimo pensarmos assim. Lá embaixo, em cima o Flávio colocou para nós, né, quem trabalha
e a indústria vive essa situação. Antigamente, se víamos alguém desmaiado devido ao gás ou outra situação, mas morria muita gente, né? Hoje a orientação é chamar o resgate, pois assim você salva a pessoa e fica vivo, né? É aquele impulso, né, Flávio, que as pessoas têm, não, eu tenho que ajudar. Só que esse tem que ajudar é mais ou menos assim, você tem que ajudar, mas você pode ajudar? Você tem condições de ajudar? Então as pessoas, na verdade, são preparadas para ajudar agora de modo equilibrado, porque muitas pessoas que tentavam no passado acabavam desencarnando por isso, sendo que tinha outras formas de agir, né? Então são situações diversas que temos assim. Aconteceu isso recentemente, né? Meu primo ele trabalha num banco e ele faz parte da brigada de incêndio, naqueles treinamentos que os funcionários se submetem, né? Então nessa brigada de incêndio é assim, olha, se você vê o foco do incêndio, você pode pegar o extintor e apagar, que está nessa dimensão, você faz. Se não puder, você sai correndo e leva todo mundo com você. E deixa que o bombeiro cuida. Não banca o herói, porque você vai se machucar, você vai machucar outras pessoas e vai acontecer essa tragédia, a tragédia toda, né? Então isso é bastante comum nessas situações. Vamos em frente lá. Kardec faz um comentário a esse respeito. Vamos lá. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida, o bem terreno, a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes, não comete um atentado. É um sacrifício que realiza. Mas antes de realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil que a sua morte. Então a questão do heroísmo aí a gente já começa a perceber que já muda. Mas o nosso mundo é assim, como eu falei para vocês, na questão dos idosos, a nossa sociedade aprendeu a agir dessa forma. Nessa questão de valorizar os heróis, de condecorar aqueles que têm os atos heróicos, que fazem e acontecem, isso também faz parte do nosso comportamento. Nós aprendemos a viver assim. Por isso, então, nós temos que começar a mudar também o nosso modo de pensar através dessa conscientização, dessa educação. Questão 952, vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou, beijão, professor. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como o sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais poder de resistir, porque o hábito as tornou as verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio. Gravem essa questão 952. Ela fala sobre o tabagismo, ela fala sobre o alcoolismo, ela fala sobre a drogadição, ela fala sobre comportamentos compulsivos. Porque quando se fala em abuso das paixões, paixões é aquilo que proporciona prazer. Só que algumas vezes, como Kardec lembrou aqui, ele diz assim, como o sabe, deve abreviar o seu fim. Porque sabe que são substâncias tóxicas. Hoje, com o grau de esclarecimento que nós temos, Kardec colocou essa questão no século XIX. No século XXI, nós aprendemos isso na escola, na infância. A televisão atormenta a nossa vida com tanta informação a respeito disso, da sexualidade que tem que ser prevenida para evitar gravidez indesejada, para evitar doenças venéreas, o alcoolismo, que hoje é proibido na televisão, o tabagismo, que é uma doença problemática para a sociedade, que os jovens desde cedo começam a praticar, porque no passado era uma questão de status e hoje continua sendo. Quando a gente fala sobre compulsão da alimentação, pessoas que querem desesperadamente ficar comendo, sentindo prazer, porque não conseguem mais controlar e acaba gerando problemas intestinais, problemas hormonais, problemas gástricos, seja lá como for. Problemas cardíacos, neurológicos, tudo isso que acontece. Então ali, o homem que perece, só para a gente reler para poder fixar um pouco mais essa informação. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como o sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as tornou as verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio, fala exatamente da dependência aqui, dos vícios da dependência. Comete o suicídio, a resposta dos espíritos. É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e a bestialidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. Vamos analisar por partes. Quando eu falei para vocês ontem
Porque nós temos que entender que o suicídio é a autodestruição. Nesse caso, a gente não considera o suicídio a destruição do próprio corpo, embora o indivíduo destrua. Porque a gente lembra sempre que, nesse caso, a gente coloca que o suicídio é o desejo de se destruir. Nesse caso, por ter se tornado um vício, uma dependência, ele vai se destruindo porque ele não tem força suficiente para poder superar essa sua necessidade, essa sua tendência. Então nós temos aqui um suicídio moral. Quando se fala em suicídio moral, nós falamos assim da falência do indivíduo para esses próprios valores. Então, por causa desses valores, que é a perseverança, que é o respeito por si mesmo, que é a preservação do seu próprio organismo, que é o valor pela sua própria vida, tudo isso, quando ele deixa de lado, em virtude de um vício, de uma dependência, é para ele um suicídio moral, que ele vai ter que depois que resgatar com muita dificuldade, porque como se não bastassem todas as lesões que ele provoca no seu organismo e, consequentemente, que reflete no seu perispírito, ele também tem a sua consciência por ter agido dessa forma. Os espíritos dizem para nós que raros são aqueles que conseguem chegar no final da sua programação reencarnatória até o final. Conseguem dizer assim, eu tinha 80 anos para cumprir a minha meta, eu cheguei nesses 80 anos. A grande maioria dos encarnados desencarnam antes desse prazo em virtude desses abusos. Por isso nós nunca conseguimos completar aquilo que nos cabe. Raros são aqueles que conseguem, por consciência, para dizer assim, olha, eu consegui viver toda a minha vida de um modo saudável fisicamente, saudável moralmente, e ainda por cima, de quebra, eu ainda consegui ser uma pessoa de bem. Quem que pode dizer para nós que conseguiu viver dessa forma? São raros. Mas nós não falamos de heróis. Nós falamos de pessoas comuns que realmente conseguem isso, através da sua religião, através da sua fé. Olha, pode ser, Hermes, por causa vivem bastante, a gente tem aquela sempre ideia que vivem bastante em virtude da sua saúde orgânica. Mas muitas vezes o fato de optarem por uma vida contemplativa, que é aquela vida de adoração, sem muita utilidade para a sociedade, sem fazer muita coisa pelo mundo e tudo mais, acabam sendo, na verdade, assim, vivem contemplativamente, mas sem muito proveito. Então a gente tem que aprender a combinar isso. Eu tenho que respeitar meu organismo, eu tenho que viver de um modo saudável. Hoje nós temos nutricionistas falando o tempo todo na televisão, temos ali médicos, clínicos gerais falando sobre as mais diversas situações, temos orientações de toda ordem, para que essas paixões, essas dependências que nós temos, que são dependências químicas, que é o nosso organismo que tem dependência dessa substância, como também dependências de sensações. Por que tem pessoas, por exemplo, que comem compulsivamente? Porque comer para nós libera substâncias no nosso organismo, alguns tipos de hormônios, que nos dá prazer. Então eu começo a comer porque eu gosto, porque o meu paladar está satisfeito e coisa e tal, de repente eu não consigo parar de comer. E eu começo a fazer meu organismo entrar em colapso pela quantidade de substâncias. Não, Cinderela, a gente lembra sempre assim, isso não é nenhuma questão doutrinária, é uma questão até de uma orientação profissional, que os nutricionistas dizem. Você pode comer de tudo, você pode fazer de tudo, desde que você vise sempre a sua saúde física e sempre faça com equilíbrio. Naturalmente nós temos ali, por exemplo, ingerir substâncias tóxicas. Isso está claro para você que vai destruir teu organismo. Agora você tem doces, você tem fritura, você tem verduras, você tem carne, você tem isso. Não existe proibição, existe o equilíbrio. Só que para a gente poder agir com equilíbrio, a gente precisa ser instruído para isso. Então você pode comer fritura o tempo que você quiser, desde que seja de modo moderado. Você pode comer doce o tempo que você quiser, desde que seja moderado. Então a gente tem sempre que ter essa orientação profissional, para quem gosta principalmente. A gente já até comentou sobre isso uma certa vez, que seria interessante a gente falar sobre um seminário, por exemplo, saúde física e espiritismo. A gente coloca o espiritismo só para dizer que é feito no nosso meio, Aí todo mundo vai chegar assim, vai ver uma nutricionista em pé no meio lá no alto do púlpito,
Aí todo mundo vai dizer, mas o que uma nutricionista está fazendo aqui? Ela está dando instrução para a gente poder cuidar do nosso veículo físico. Porque sem o veículo físico, o espírito se compromete. Então nós podemos fazer de tudo. Como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, quando ele trata da sexualidade, mas é uma instrução que a gente pode passar para qualquer outra situação da nossa vida, ele diz que não proibição, mas educação. Então, na verdade, não tem aquela coisa, se você vai para uma religião, porque você não pode, porque é proibido, porque é pecado, porque você vai para o inferno, porque você vai sofrer. O Espiritismo não fala, você faz o que você quiser. Mas logo abaixo tem assim, você é responsável por tudo aquilo que você faz. Então aprenda a agir de modo equilibrado, para que você não se desgaste. No caso, o Hermes lembrou de dinheiro, uma questão pode parecer engraçado, mas não é. Muitas vezes o indivíduo que tem essa compulsão por gastar, essa compulsividade, né, chamado de oneomania, que é o vício de você comprar compulsivamente, faz com que você se endivide, que você se desgaste emocionalmente, que você tenha problemas neurológicos, problemas cardíacos, tudo porque você tem a compulsão de comprar. O indivíduo que é viciado em jogo, por exemplo, ele sempre vai se comprometer, vai comprometer a ele mesmo, vai comprometer o grupo familiar, porque ele vai gastar dinheiro que não tem. Então tudo na nossa vida é assim. Nós temos que viver com equilíbrio, porque o mundo nos oferece muitos estímulos. E a maioria desses estímulos são prazerosos. Então a gente tem que saber lidar com o prazer, porque o prazer é um veneno. O prazer por si mesmo é aquele elemento na natureza que está ali à nossa disposição. Eu posso me aproximar e só me aproveitar um pouquinho daquilo que ele oferece, ou eu posso me jogar de cabeça e me morrer afogado. Então é sempre assim, tudo para nós deve ser de um modo equilibrado. A gente tem que sempre ponderar aquilo que a gente vai fazer. Isso para mim é benéfico? É gostoso? É gostoso. Você falou de salgadinho, por exemplo. Eu adoro salgadinho. Se deixasse eu comeria todo dia. Mas eu não como, porque eu sei que isso não é saudável. Comer doce, por exemplo, não é um hábito que eu tenho. Se eu pegar, por exemplo, uma pequena balinha e chupar uma balinha depois do meu almoço, já é minha sobremesa. Enquanto tem outras pessoas que colocam 2 taças de doce assim e começam a se empanturrar, comprometendo todo o seu organismo e tudo mais. Então é assim, né? Adoro Doritos, né? Pois é, esse adoro que é o problema. Esse adora mostra exatamente uma fragilidade que a gente acaba se entregando depois, né? Conversava com o Hermes sobre Coca-Cola esses dias atrás, ele falou assim que gosta tanto de Coca-Cola que precisou se policiar. Olha que ponto. Você tem que se policiar para não abusar. Isso já mostra o início de um desequilíbrio. E nós temos desequilíbrios nas mais diversas áreas. Ficar no computador, por exemplo, ficar lá viciado no computador, como os jovens ficam, como muitas pessoas ficam, fica ali naquele tempo todo fazendo as coisas, numa dependência dessa máquina, que você acaba se comprometendo emocionalmente, socialmente, a sua saúde é comprometida também. Então o abuso das paixões sempre vai trazer para nós um prejuízo. É necessário então que a gente se equilibre e saiba viver muito bem. Mas, Fernanda, tem uma diferença. Quando você tem, aquilo que eu sempre falo, você tem tarefas, você tem trabalhos feitos no computador, ou você é viciado no computador. Essa é a diferença. Então a gente tem que analisar sempre até que ponto isso é benéfico, até que ponto isso não é, até que ponto isso não é. Tá? Então, sempre com equilíbrio. A minha fórmula de vida não serve para a de vocês não servem para mim. A gente tem que encontrar o nosso próprio equilíbrio, através da instrução, através da informação, principalmente, da educação, que é fundamental. Né? A Rô colocou em cima do hoje, e aqueles bolos de chocolate, hein? Eu já vi, pois é, né? Aqueles bolos de chocolate são venenosos, né? Se a gente pode comer um pouquinho, tá jóia. Né? Deixa eu ver aqui. Tá certo, né? Só tá mais cada um, né? Tem ali a sua fraqueza, né? Então esse é o problema, né? Então, tem aquela história, né? Você é viciado, né? Se o seu computador te ajuda, tá ótimo, já é o suficiente. Né? A Açúcar colocou para nós, né? Falou, né, Açúcar? Tava quietinha aí, né? A carne faz mal à saúde, a ciência já constatou, não é o espiritismo que proíbe. Né? No caso, quando a gente fala sobre carne, por exemplo, a gente lembra sempre que são várias situações que devem ser analisadas nessa questão. Né? É uma questão moral, quando você fala de carne animal, do sacrifício animal. A gente tem a questão biológica das proteínas. A gente tem a questão social. Se você falar, por exemplo, para o mundo todo hoje, é proibido comer carne.
O Afeganistão vai ser praticamente dizimado porque aquelas pessoas não têm campo para agricultura, elas só vão conseguir se alimentar daquilo que elas criam. Todas as comunidades ribeirinhas ou caiçaras, né, que vivem no litoral ou que vivem na beira de rios, vão morrer porque não podem comer mais peixe. Jesus, por exemplo, morreria porque a alimentação básica deles lá naquela região da Palestina, por falta de estrutura, era o pastoreio. Então, na verdade, é assim, a gente vai se educando a nossa alimentação, suprindo as nossas necessidades. Algumas pessoas se tornam vegetarianos radicais e tem que ir para o médico o tempo todo porque está sempre doente por falta de proteínas. Então é sempre uma questão do quê? De equilíbrio. Então eu preciso me reformar moralmente, eu preciso me instruir na questão da saúde para poder me equilibrar. Então não tem aquela coisa assim, não, é proibido, é proibido. Eu já falei para vocês, a doutrina não tem essa coisa que é proibido fazer. Cada um sabe exatamente os seus limites, cada um sabe se educar. E se eu não me educo, eu sofro as consequências dessa falta de educação. Se eu sei me educar, ótimo para mim. É sempre assim que a gente tem que trabalhar. Né? A Tutuca colocou, tudo na vida tem que ser com equilíbrio, sempre assim. Tudo. Mentalmente, organicamente, socialmente, espiritualmente, tudo tem que ser bem equilibrado. A Brás colocou, né, para ser vegetariano tem que ter constante na alimentação. Sim, tem que ser muito disciplinado. Tem que saber suprir as necessidades daquilo que a carne pode oferecer, daquilo que a proteína animal pode oferecer. Você tem que ter acesso a essa situação. Né? Não era não, Vaninha. Tá? Esse é um mito que tem, né? Que a Vaninha lembrou aqui da história de que Hitler era vegetariano e que o Chico comia carne, né? Só que na verdade a gente lembra que é um mito, né? Porque Hitler na verdade ele adorava comer o pombo ensopado que faziam para ele, né? Foi feita uma publicação do livro que falava sobre as preferências de Hitler, né? A dieta que ele tinha, ele adorava comer um pombo assado. Então assim, mas a gente lembra sempre que o próprio Chico falava sobre isso. Ele falava, meu filho, eu adoro comer um pãozinho com mortadela. Então, na verdade, é assim, quer dizer, a gente vai, com o passar do tempo, conforme a nossa sociedade vai evoluindo, a nossa sociedade vai suprindo as suas necessidades, vai sabendo distribuir melhor a alimentação, vai sabendo produzir melhor. Tudo isso é fundamental para essa transformação. A gente não pode impor uma transformação se a sociedade não está preparada para isso. Né? O Armando lembrou ali na questão 722, a abstenção de certos alimentos prescritas em diversos povos funda-se na razão, a resposta a tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Então, moralmente, né, mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos como a finalidade útil. Né? Então, tudo aquilo que nós vamos fazendo através da transformação moral da nossa sociedade é benéfico. Então, quer dizer, hoje nós temos os grupos, por exemplo, né, não é o tema do nosso estudo de hoje, mas para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro de hoje, nós temos grupos de vegetarianos que fazem campanhas para poder estimular as pessoas a fazerem isso. Nós temos grupos de atletas que fazem campanhas para estimularem as pessoas a praticarem esportes. Nós temos grupos de médicos, de nutricionistas que fazem campanhas para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Então, quer dizer, são campanhas que demonstram os benefícios, mas sempre analisando essas questões. Se a gente impuser uma regra para a qual a sociedade não está preparada ainda, a gente vai criar um desequilíbrio muito grande. Então, tudo no seu devido equilíbrio, tudo no seu devido ponto, tudo conduzido da melhor forma possível, porque a natureza não dá saltos. Ela vai se transformando gradativamente. Então, quando a gente conseguir alcançar esse equilíbrio, e na verdade é isso que nós esperamos com essa transformação que o nosso planeta vem passando atualmente, a gente lembra que é uma mudança significativa desse mundo de provas e expiações, de brutalidade, de instinto e tudo mais, para um mundo mais racional, um mundo mais fraterno. Então esse é um processo que vai demandar aí mais uns 2, 3, 4 séculos, mas a gente vai conseguir atingir. Mas o mundo vai se transformar porque nós vamos nos transformar. A transformação, na verdade, é do homem, não é do planeta. O planeta é apenas o ambiente onde o homem vive. O Flávio colocou para nós, né, estimular, não obrigar. Aliás, no estudo da AME Rio, foi falado, né, AME, a Associação Médico Espírita do Rio de Janeiro, foi falado da necessidade de caminhar
diariamente, se possível, né? Mas tem que caminhar com exercício, né, Flávio? Porque tem muita gente que anda desesperadamente para cima e para baixo por causa de uma vida acelerada, que isso mais prejudica do que beneficia. Então a gente tem que reservar o tempo para nós, mudar um pouquinho dos hábitos da nossa sociedade, dessa correria que a gente vive hoje, dessa sandice, né? Porque é uma sandice aquilo que a gente vive. Esse estresse que a gente vive hoje é exatamente aquilo que encurta a vida da maior parte das pessoas do nosso planeta. Então sempre viver de um modo saudável, né? Porque a saúde ela é sempre biológica, social, psicológica, espiritual, envolvendo todos os aspectos do ser humano. Quando a gente conseguir alcançar essa plenitude da saúde global, da saúde integral, aí sim nós vamos nos considerar espíritos felizes e vamos conseguir cumprir aquilo que a gente veio desempenhar definitivamente. Bom, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, nós paramos então na questão 952. Eu achei até que a gente fosse conseguir concluir esse tema, mas com calma a gente chega lá, sem pressa. Vou passar então para o nosso amigo Hermes, que vai fazer para nós o